Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo para mais um vídeo aí do canal dessa nossa jornada de aprender inglês em casa. E dessa vez galera, eu vou falar sobre a pior pessoa que eu falei inglês na minha vida. Mas calma, eu vou explicar isso aí, antes que eu me esqueça, vocês também deem like nesse vídeo, a avaliação de vocês é muito importante. Então vamos lá, hoje eu vou contar uma história do que aconteceu comigo quando eu falei inglês pela primeira vez. Mas antes de eu contar isso aí, pra quem quer saber como é minha rotina diária, do que eu faço passo a passo, dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre postando o que eu tô fazendo lá nos stories. Então me segue lá, o Instagram tá aqui na descrição. Então vamos lá, vou começar do começo. Quando eu postei um vídeo aqui pela primeira vez falando inglês, eu achei que eu não ia conseguir. Eu até pensei em não postar aquele vídeo, mas eu vi que tava legalzinho e resolvi postar. Aí o que aconteceu? Assim que eu postei o vídeo, eu vi o feedback de vocês, vocês falaram coisas positivas, apesar dos meus erros, apesar de tudo que eu errei, vocês me deram apoio, eu me senti um pouco mais confortável em tentar falar inglês com outras pessoas. Não outras pessoas pessoalmente, mas pelo WhatsApp. Porque até então eu participava de alguns grupos no WhatsApp e eu não conversava, não falava com ninguém, não escrevia e nem falava, eu só ficava lendo as conversas, vendo o que o pessoal tava conversando. Então eu não participava efetivamente. E depois desse meu vídeo falando inglês, eu tentei falar algumas coisas em inglês pela primeira vez lá. E pra minha infelicidade foi logo uma certa pessoa que respondeu, e eu vou contar essa história aqui pra vocês agora. Cara, é muito azar, mas vamos lá. A primeira vez que eu mandei um áudio foi logo uma moça que respondeu. E a primeira coisa que ela respondeu foi falando sobre o meu sotaque. Ela falou que eu falava bastante abrasileirado. Eu falei, ok, é porque é a primeira vez que eu tô falando inglês, eu não tenho o costume de falar, eu tô começando a falar agora. Aí nesse momento ela foi super gentil, falou assim, ah, então tá ok, você vai aprender bastante ainda, vai evoluir muito, continua falando. E se você quiser a gente pode conversar aqui. Eu falei assim, beleza, vamos tentar. Aí ok, eu não lembro exatamente qual foi a conversa, mas eu lembro que a primeira coisa que eu mandei em seguida foi How was your day? Aí eu lembro que essa foi a única vez que ela me respondeu diretamente sobre a nossa conversa. Ela respondeu isso e me corrigiu falando sobre a minha pronúncia. Até aí ok. Aí a conversa foi seguindo, aí começou a ficar chato, porque olha só, eu mandava um áudio falando como foi o meu dia, tentando explicar como foi o meu dia. Lembra que isso foi nas primeiras vezes que eu tava tentando falar inglês. Foi tipo 2 dias depois de eu ter postado aquele vídeo falando inglês. Então eu não conseguia falar inglês direito, mas eu tava todo feliz porque eu tinha conseguido postar um vídeo falando inglês. Então eu queria tentar colocar pra fora um pouquinho que eu já sabia de inglês. Aí eu mandei esse áudio tentando falar como foi o meu dia, explicando as coisas que eu fiz. Aí a partir daí a conversa desandou, porque foi assim, eu mandava um áudio falando inglês, falando como foi o meu dia a dia e perguntava coisas pra ela. Em seguida, cara, ela me mandava mais 2 áudios só me corrigindo. No primeiro áudio ela falava como eu deveria ter falado e no segundo áudio ela só me corrigia ponto a ponto e não dava continuidade na conversa. E cara, como é que você conversa com alguém assim? Você manda o áudio, a pessoa te corrige no primeiro áudio, depois manda outro áudio te corrigindo, mas não dá continuidade na conversa. Como é que você vai conversar com a pessoa assim? Não tem como. Eu me senti muito mal porque eu tava tentando conversar, eu sei que eu tava cometendo erros, era óbvio, porque era a primeira vez que eu tava falando inglês, e ela só mandava áudio me corrigindo, tipo, eu mandava um áudio, ela mandava logo 2 me corrigindo e não continuava a conversa. Como é que eu vou conversar assim? Ok, eu sei que a gente ser corrigido é muito bom para o nosso aprendizado, a gente tem que ser corrigido, a gente tem que ver o nosso erro, perceber onde a gente errou e tentar corrigir. É que é o que eu faço aqui no canal. Quando eu gravo um vídeo falando inglês, vocês me dão um feedback, eu vejo as palavras que eu errei e tento não repetir o erro. Não é fácil, porque às vezes a gente comete um erro, sabe a forma certa, mas acaba cometendo o mesmo erro sem querer. Isso faz parte do processo de aprendizado, porque a gente vai errar muitas vezes. A gente vai errar até várias vezes a mesma coisa. Isso vai acontecer, não tem como. E essa mulher era maluca, porque tipo, como é que eu ia conversar com ela só me corrigindo e tipo, ela falava assim, ah, você tem que falar assim, 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 assim. Aí eu tentava falar desse jeito e não conseguia, simplesmente não conseguia, porque eu não tava nesse nível ainda. Eu não conseguia ter uma pronúncia perfeita, eu não conseguia pensar da forma que ela pensava em inglês. E até hoje eu não sei se ela fazia isso por maldade, pra tentar me diminuir, ou pra tentar me ajudar, mas se ela quisesse me ajudar, definitivamente esse não era o jeito. Cara, tem várias e várias maneiras de você corrigir alguém. Se você for tentar corrigir alguém toda vez que ela falar alguma coisa, com certeza você vai acabar desmotivando essa pessoa, que foi o que ela fez comigo. Não que eu não goste de ser corrigido, pelo contrário, eu gosto muito, vocês sabem que vocês me corrigem direto, e eu aprendo bastante com isso. E ela mandava esses áudios, eu tentava falar direito da forma que ela falou, tentava me corrigir na mesma hora. Aí o próximo áudio que ela me mandava era me corrigindo a forma que eu tentei falar certo. E eu percebi que quando eu cometi o mesmo erro que ela já tinha me corrigido, ela me mandava um segundo áudio com um tom mais de meio que raiva, não sei se era raiva, mas já meio que desapontada comigo, meio que já perdendo paciência comigo por eu estar errando a mesma coisa. Eu tô aprendendo inglês aqui, eu sei que se eu continuar estudando inglês, um dia eu vou chegar na fluência, e eu quero que vocês cheguem também. E se um dia eu chegar na fluência, estiver muito bem no inglês, e for conversar com uma pessoa que tá no nível básico,
Obviamente que eu não vou ficar corrigindo ela toda hora. Pelo contrário, eu vou falar com ela e deixar essa pessoa falar da forma que ela sabe. E no final da conversa, se essa pessoa quiser, eu posso corrigir os pontos onde ela errou, os pontos principais, e não toda a conversa. Agora, eu acho importante você corrigir uma pessoa na hora que ela fala alguma coisa, tentando expressar alguma coisa, mas ela acaba expressando outra. Aí sim eu acho que vale a pena falar. Agora, se a pessoa comete um erro de verbo to be, onde ela inverte, ou ela fala algum errinho de pronúncia, e você entendeu, tá ok, eu acho que não precisa corrigir aí. Segue a conversa, porque essa experiência de conversar em inglês é o que vai fazer a pessoa melhorar. E não ficar corrigindo ela a todo momento, porque isso não vai ajudar. Mas é isso aí, galera, esse aqui foi meio que um desabafo. Comenta aqui embaixo, já aconteceu alguma coisa parecida com você, alguma experiência ruim de falar com alguém em inglês. Então é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo aqui, por favor, dê o seu like, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando aí e até a próxima.